contentes com Cristo aqui nessa noite? Aleluia, mais uma volta dessa campanha. Liga para quem está do seu lado e fala assim: tá sentindo que você está sendo preparado? Aleluia. E o Senhor não nos prepara para a derrota, irmãos. Liga para quem está do seu lado e fala assim: você não está sendo preparado para a derrota. Você está sendo preparado para vencer. Você está sendo preparado para guerrear com as armas corretas. Você está sendo preparado para guerrear de forma correta, debaixo de uma palavra que vem do céu, debaixo de uma ordenança que vem do céu. É por isso que essa guerra, ela não te mata, mas ela te fortalece. Pega na mão desse crente que está do seu lado e profetiza para ele, fala para ele: essa guerra não te matou ainda, é porque ela está te preparando para a vitória. Ela está preparando o crente para crescer. Ela está preparando o crente para ganhar. Você crê nisso? Aleluia, então exalta este Deus nessa noite. Porque o inimigo prepara, aleluia, armadilhas para trazer derrotas. Mas o céu está preparando um povo para vencer. Você crê nisso? Levanta a tua mão lá no alto e diga assim: eu fui chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Mistura com teu glória. Mistura, exalte este Deus. Deixa ele ser engrandecido pelas palavras que saem pela tua boca. Aleluia. Irmãos, nós temos vivido dias de guerra. Mas são nos dias de guerra em que o céu se apresenta. São nos dias de guerra em que o Senhor se apresenta e fala para nós: você não está sozinho. Aleluia. Abra sua Bíblia. Efésios 6, versículo 17. Hoje eu tô na palheta. Glória a Deus. Quando quiser me dar alguma coisa, já sabem, tá? Se quiser me presentear, tô na palheta, ó. Já sabem que eu amo lilás. Aleluia. Irmão, você tá contente com Cristo? Aleluia. Oh, porque eu já pude sentir uma graça do Senhor sobre este lugar. E Ele está renovando mentes aqui nesta noite. Você crê nisso? Quem encontrou a palavra do Senhor diz: eu vou para o céu. Tá fraco, irmão. Você vai para o céu fraco desse jeito? Não, pelo amor de Deus. Vai, vamos fingir que nada aconteceu. O pastor vai cortar na live. Quem encontrou a palavra do Senhor diz: eu vou para o céu. Oh, aleluia. Todos vamos juntos em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se assenta dando glória. Aleluia. Dê liberdade para o Espírito Santo te encher nessa noite. Não fique desapercebido, não fique de boca fechada, mas exalta este Deus, glorifica Ele, porque hoje Ele está blindando a nossa mente. Vira para quem está do seu lado e fala assim: hoje o Senhor está blindando a sua mente. Irmãos, nós entramos numa série de mensagens para falar sobre cada parte da armadura. E você conseguiu entender que até aqui, o quanto que o Senhor ele é detalhista? Você conseguiu ver que cada parte da armadura tem um significado? Tem algo que o Senhor ele traz como uma forma de segurança para as nossas vidas? Se nós meditarmos e nos aprofundarmos
aprofundarmos diante da palavra, nós conseguimos encaixar que todo essa orientação em que Paulo está nos dizendo, é porque ele não nos quer, aleluia, o Senhor não nos quer nos enviar para qualquer lugar e de qualquer maneira. Nós conseguimos ver que todas as vezes em que o Senhor envia profetas, discípulos, Ele os prepara. Quem me ouve diz glória. Então o Senhor, Ele sempre vai nos preparar. Então não pense que as guerras que você está enfrentando agora, aleluia, é um despreparo ou é alguma acusação, não. Tudo que o Senhor está permitindo é porque Ele está te forjando, é porque Ele está te capacitando para chegar em lugares, aleluia, e você está preparado para aquilo. Você consegue, aleluia, testemunhar algo que você não viveu? Não tem como você ir para a guerra sem se preparar para a guerra. Então, quando Paulo ele traz diversas aqui orientações sobre a armadura espiritual, ele está comparando uma armadura física de um soldado romano. E hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação. E o capacete, ele protege a nossa cabeça, que é representada pela nossa mente. E por que o soldado usava este capacete? Na cultura romana, o capacete ele era feito de bronze ou de ferro. E muitas das vezes ele era acolchoado por dentro. Então, ele era de ferro ou bronze por fora, mas tinha ali um fofinho por dentro. E na hora que o soldado colocava... E por quê? A cabeça é uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo. Um golpe na cabeça pode ser fatal. Então nós conseguimos entender que o soldado ele precisa de várias partes da armadura para se proteger durante a batalha. E o capacete protegia contra espadas, contra as lanças, contra as flechas e até mesmo com as pedras. E a nossa mente ela é o centro de comando. Repita comigo, fala, nossa mente é o centro de comando. Um ataque mental pode destruir a fé, a nossa identidade, a esperança e até mesmo a vontade de continuar. Por isso é importante que nossa mente esteja blindada pela salvação. Porque uma mente blindada, ela não sofre os ataques do inimigo. Vira para quem está do seu lado e fala assim: uma mente blindada, ela não sofre com os ataques do inimigo. O soldado, sem usar este capacete, ele ficava desprotegido e poderia ficar inconsciente ou incapaz de pensar com clareza. Por quê? O capacete garantia que ele permanecesse atento e consciente ao combate. Ou seja, uma mente que é salva, uma mente que é blindada, protegida por este capacete, é uma mente que é vigilante. É uma mente sóbria e é uma mente focada. 1 Pedro 5:8 vai dizer sobre isso. Então, sem este capacete, nós ficamos vulneráveis ao que, pastora? A confusão. Nós ficamos vulneráveis ao engano, ao desânimo. Outra característica do capacete do soldado romano é que muitos capacetes, irmãos, entenda como que o Senhor é detalhista. Não, vira para quem está do céu e fala assim: o Senhor é detalhista. Outra característica do capacete do soldado romano é que em alguns capacetes naquela época eles tinham alguns emblemas, algumas penas ou alguma decoração nela.
novo para você entender. Naquela época, se você vê filmes daquela época sobre soldados romanos, você vai ver que os soldados vestiam aquela armadura e algum dos capacetes tinha tipo umas penas aqui, tipo uns cabelos, sei lá, umas coisas esquisitas, né? Ou alguns tinham alguns emblemas. Ou seja, aquilo estava indicando em que ele era de algum exército. Ele servia, aleluia, para algum exército. Ou seja, o capacete também era um sinal visual de pertencimento e uma função dentro do exército. O que é isso, pastora? O capacete, ele traz uma identidade, uma autoridade para quem o usa. O capacete da salvação, ele declara de quem nós pertencemos. Irmãos, olhar para um soldado, enxergar o seu capacete, já era indício, aleluia, de ver que ele pertence a algum exército. Era olhar para o soldado e ver, aleluia, a característica do seu capacete. Ele já identificava: aquele soldado não está sozinho, aquele soldado não está à deriva, aquele soldado não está abandonado. Ele pertence a um exército, ele pertence a uma patente. Ah, meu Deus do céu, o que é isso, pastora? Quando nós vestimos o capacete da salvação, nós estamos dizendo que nós pertencemos a um exército. E que exército é esse? É o exército de Cristo. Ele nos identifica como soldados do reino de Deus. Ele nos identifica como um soldado de um exército de Deus e não do mundo. Segundo Timóteo, capítulo 2, vai falar exatamente como é os soldados de Cristo. Diga para quem está do seu lado e fala assim: você pertence a um exército, a uma patente. E esse exército, ele é comandado por Deus. Então isso quer dizer que nós não lutamos sozinhos. Nós temos um comandante, nós temos um líder, nós temos um orientador, nós temos um pai. O que é isso, pastor? Eu estou querendo dizer e estou ministrando para pessoas aqui: ei, você não está abandonado, você não está jogado às traças, você não está à deriva, mas você você faz parte de um exército em que o comandante é Cristo. Ele identifica isso em você. Quando você põe o capacete da salvação, levanta a tua mão que eu preciso profetizar. Não tem erro, não tem erro. Se você seguir os comandos do Cristo, não tem erro. Quando ouvimos a voz do líder, não tem erro. A vitória é certa. Repita comigo: não tem erro, porque eu faço parte de um exército que não é o homem que comanda, que não é o homem que direciona, que não é o homem que fala das leis, mas eu faço parte de um exército onde Cristo é a cabeça e denomina para partes do corpo. Você não luta sozinho.
esteja pesado, mas você não está sozinho. Ainda que parece que todos foram embora, mas você não está sozinho. Você tem um comandante, você tem um orientador. Ai, eu desço o nível da mensagem. Você não é órfão, você é filho. Você é filho, você é filho, você é filho. Você não é desamparado, você tem um pai. Oh, aleluia. O capacete, ele dava segurança ao soldado no momento da batalha, porque ele sabia que ele estava protegido, e isso ajudava a lutar com confiança. A certeza da salvação, irmãos, nos traz uma confiança espiritual. Mesmo quando estamos aos ataques do inimigo, nós temos a convicção em que somos salvos e que nós estamos lutando com firmeza, sem medo da condenação. Repita comigo: o capacete é proteção, resistência e esperança. O capacete, ele protege a nossa cabeça, a nossa mente, que é onde estão os nossos pensamentos, as nossas decisões e a nossa consciência. Com capacete, nós somos protegidos contra as mentiras, contra as dúvidas, o medo e a confusão plantada pelo nosso inimigo. O capacete, ele nos dá a certeza da salvação, nos tornando resistentes às acusações do inimigo. Pois o capacete nos faz lembrar que somos salvos, que somos redimidos e que somos perdoados. Ele também nos dá esperança, impedindo o desânimo, e fortalece o nosso foco em Deus, mesmo em tempos difíceis. Ou seja, irmãos, o capacete, além de proteger contra os ataques do inimigo, ele nos traz foco para aquilo que nós estamos fazendo. Quando o soldado colocava o capacete, ele ia com mais confiança para a batalha, porque ele saberia que se viesse algum ataque direcionado à sua cabeça, não iria feri-lo, não iria matá-lo. Por quê? Porque ele está protegido. E quando, então, fazendo isso, ele está focado em guerrear. Ele consegue, aleluia, ter mais articulação diante daquela batalha. Então ele está focado diante daquilo que ele está fazendo. E isso faz com que ele não se perde com as distrações do inimigo. Porque o inimigo, ele vai impor situações em nosso caminho para nos fazer distrair. A Bíblia vai narrar lá em Neemias, em que ele era um copeiro do rei. E aí ele fica sabendo em que tem uma situação precária lá em Jerusalém. Os muros foram derrubados e a cidade está desprotegida. Ele ficou profundamente comovido com aquilo que ele ouviu. E então ele orou por dias, chorou por dias. Neemias 1 vai contar um pouco dessa história pra gente. E então ele vai pedir, com a permissão do rei, ele vai voltar para Jerusalém, mas dessa vez ele vai voltar com um propósito. Vira para quem está do
celular e fala assim: Neemias voltou para Jerusalém com um propósito. O propósito de Neemias era levantar, era reconstruir os muros, porque aquela cidade estava vulnerável. Então, Neemias não volta com o foco de ver as pessoas da cidade. Neemias não volta, aleluia, com o foco de conversar com o povo da cidade, de relembrar sua infância, de relembrar os tempos passados. Não, Neemias está com um propósito na sua cabeça. Neemias está indo focado para aquele lugar, aleluia. E o que ele faz está focado. Ele sabia o que tinha que ser feito. Neemias sabia o que tinha que ser feito, irmãos. E orientado pelo Senhor, ele vai ali trazer uma liderança para aquele povo, para conseguir reconstruir os muros. Entenda algo, ele sabia exatamente o porquê que ele estava ali. Ele contou a sua visão de reconstruir e restaurar os muros daquela cidade, para restaurar a honra de Jerusalém. Neemias não está procurando, aleluia, que ninguém o aplauda. Neemias não está procurando que ninguém, aleluia, grave e coloca ele lá na rede social, não. Neemias está preocupado com uma cidade que está vulnerável. Então Neemias, ele vai começar a fazer a obra naquele lugar. Então ele vai começar a chamar um povo. Isso é lindo de ver, porque Neemias vai começar, aleluia, a dividir o povo para diversas tarefas. Porque entende, sozinho ele poderia sim erguer os muros de Jerusalém, mas trabalhando em unidade, ele conseguiria reconstruir muito mais rápido. Está entendendo porque o Senhor nos chamou para trabalhar em unidade e não sozinho? Eu abro um parênteses aqui. Sozinho você até chega, mas acompanhado você chega mais rápido. Sozinho você até vai, mas acompanhado a chance de dar certo é maior. Porque a Bíblia vai dizer, isso daqui não estava nem no contexto. A Bíblia vai dizer, é melhor que você ande em dois, porque se um cair, o outro está ali para te levantar. É o céu falando para alguém: eu não chamei ninguém para andar sozinho, mas eu chamei para andar acompanhado com aquele que vai te levantar quando estiver caindo. Irmãos, aquele povo da cidade precisava ajudar Neemias? Não. Mas quando alguém está focado em fazer, a mente de Neemias é: o meu propósito é chegar e reconstruir os muros. Se ninguém for, eu vou. Se ninguém faz, eu faço. Mas os muros de Jerusalém derrubados não fica mais. Ah, meu Deus do céu, eu sinto uma graça para profetizar nessa noite. O Senhor está levantando um monte de Neemias neste lugar, focado na obra, focado no propósito. É o céu falando para alguém: está levantando Neemias, porque a obra tem que crescer. Ei, escute isso aqui. Neemias dividiu as tarefas para não ficar pesado para ninguém. Mas, entenda algo, Neemias estava determinado a reconstruir os muros. Só que o texto, se você ler um pouco da história, você vai ver que quando Neemias se levanta, começa a dividir o povo, começa a dar orientação, como que vai fazer, assim, assado. Vai se levantar zombadores contra a vida de Neemias.
Sabe o que me chama a atenção? É porque o mesmo povo que vai tentar impedir de Neemias de reconstruir, não vem de fora. É os que estão dentro. Neemias está determinado, eu preciso reconstruir. Aí se levanta Sanbalat e Tobias. Não dá certo não precisa reconstruir nada. E pra quê? Vai construir agora para cair amanhã? Vai reconstruir agora para amanhã não ter base, não ter sustentação? Nem precisa gastar o teu tempo. Só que Neemias não foi preocupado com a zombaria. Neemias não foi preocupado com as opressões que sofreria. Mas Neemias já estava determinado: se eu cheguei na cidade para reconstruir os muros, eu só saio daqui quando os muros estiverem de pé. O que vai acontecer? Quando eles começaram a ouvir as ameaças daquele povo, irmãos, eu gosto disso. Porque Neemias, ele vai chamar o povo e ele vai explicar a situação. Está acontecendo isso. Vamos dividir. Um povo trabalha à noite, outro povo trabalha de dia, para que ninguém venha destruir. Porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele não vai pegar você quando você estiver na vigilância. Ele vai pegar você quando você estiver desapercebido. Só que a mente de Neemias está tão focado no propósito que ele não está dando importância para aquilo que estão falando. A Bíblia diz que Neemias está lá em cima. Eu posso conjecturar isso. Reconstruindo os muros. Sanbalat e Tobias está colocando defeito no trabalho dele. Porque é assim, não faz, mas também não quer que ninguém faça. É melhor eu apontar que ninguém fez do que eu ver alguém fazendo e aplaudir. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, porque Neemias, aleluia, ele vai explicar isso para o povo. E o que ele está fazendo com o povo? Ele está fortalecendo o povo, está falando: ei, não se preocupa com as ameaças. O foco aqui é reconstruir os muros. Não se preocupa com o que estão falando, mas se atente, porque estamos numa obra. Sabe que o Senhor falou para mim? Está na hora do meu povo aprender com quem anda. Está na hora do meu povo, aleluia, ter discernimento com as pessoas que estão sendo rodeadas. Oh, o Senhor está falando para alguém: ande com pessoas que te tragam para o altar. Não ande com pessoas com que vai te ferir, te levar para longe do altar. Mas nessa noite, o Senhor está falando para alguém: eu estou abrindo a mente, eu estou dando discernimento, porque tem pessoas que estão te afastando do altar. Mas hoje eu trago para perto, hoje eu trago para perto, hoje eu trago para perto, porque eu estou levantando Neemias. Entenda isso, que eu preciso dar continuidade. Neemias está defendendo a sua obra. Então ele vai ter o discernimento espiritual que o que Sanbalat e Tobias está tentando fazer com ele é distraí-lo para que a obra não continue. Mas sabe o que é interessante? Porque o inimigo, ele não desiste, mas a gente desiste fácil. Não, o inimigo, ele é persistente. Se a gente tivesse um pouquinho da persistência do inimigo, a gente estava dando mais glória do que chorando. Neemias está lá, aí vem uma notícia: oh, desce daí, vamos ali conversar rapidinho. Vou te mostrar que ali naquele tijolo está errado. Neemias está: não posso descer agora, estou ocupado. Aí o inimigo sai, aí o inimigo volta, porque ele não fica contente com o seu não.
não? Aí o inimigo vai insistir de novo. Ô Neemias, desce aí, homem, que eu preciso falar com você. Sanbalate aqui, ó, Tobias quer falar contigo. Desce aí, não vai te atrapalhar em nada. Neemias pega e fala assim: tô ocupado, não posso descer agora. Aí o inimigo vai tentar de novo. Aleluia, vai ser a mesma cena. Mas o inimigo é tão astuto que vai chegar uma hora que ele vai enviar um mensageiro já com a carta aberta. Oh, irmãos, estrategista é o inimigo para te arrancar da presença. É por isso que o céu está te ensinando quais são as ferramentas que você usa para permanecer. O inimigo, aleluia, vai enviar uma carta aberta para Neemias. Sabe o que Neemias vai responder? Estou envolvido numa grande obra. Não deixo. Não posso. Sabe o que é isso? Neemias está focado no propósito e não nas distrações. Neemias está focado na obra e não nas distrações. Ah, meu Deus do céu, hoje o Senhor está dando discernimento espiritual para crente aqui, para rejeitar as distrações e armadilhas do inimigo. Você precisa estar focado. Você precisa estar focado. O propósito é mais valioso. O propósito é mais valioso. Por isso esteja focado. Fica para quem está do seu lado e fala assim: não desvia o seu olhar do propósito. Pega na mão desse crente que está do seu lado, sacode um pouquinho aí que é para ele sentir que o azeite queimou. Vira para ele com voz de profeta e fala assim: o teu propósito é de crescimento e não de paralisia. Então cresce, Neemias. Então foca, Neemias. Foca na obra. Foca no projeto. Foca no reino. Foca. É foco. É foco. É foco. É foco. É foco em Deus. Hoje está sendo neutralizado todos os ataques do inimigo para paralisar o propósito da tua vida. Hoje está sendo neutralizado toda a armadilha de Satanás para te fazer parar. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. A obra vai continuar. Preparando, ela está te marchando. A obra não vai ceder. A obra vai crescer mais. Vai crescer mais. Os teus sonhos não vão ser frustrados. Vai se cumprir, vai se cumprir. Vai. Viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus faz milagres.
a glória dele com ninguém. Tá entendendo porque ele quer você por inteiro? Tá entendendo porque ele te forja? Porque é necessária a renúncia. Meu Deus. Aleluia. Ainda que se levante Tambalate e Tobias, ainda que se levante Sambalate e Tobias, se o seu foco for na obra, for em Deus, ninguém te para, ninguém te impede de viver o cumprimento da promessa. Ei, escuta isso. Nós estamos em batalha. É por isso que o Senhor, aleluia, Ele pede o nosso foco total. Não é mais tempo, igreja, de perder tempo com as distrações. Não é mais tempo de perder tempo com as nossas emoções. Porque o inimigo está tentando constantemente nos paralisar, nos estacionar. Mas o Senhor tem impulsionado uma geração a continuar. Tem impulsionado uma geração a perseverar. É por isso que hoje, aleluia, nós devemos colocar o capacete da salvação. Porque com o capacete da salvação nós não estamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Nós não ficamos vulneráveis com as palavras que são lançadas, com as afrontas, as armadilhas que ele age. Estamos em uma grande obra. Levanta a tua mão que eu preciso profetizar. Repita comigo: estamos em uma grande obra. Não tenho tempo para as distrações. Irmãos, eu vou finalizar, mas antes eu preciso falar sobre isso. Diante disso, Neemias está focado na obra. Ele está focado em concluir aquilo que ele foi ali para fazer. O propósito de Neemias era reconstruir os muros, para que a cidade ficasse protegida. A mente de Neemias está sendo governada por alguém. A sua mente hoje está sendo governada por quem? Você sabia que existe 6 tipos de governos que pode dominar a sua mente? Isso é sério. O primeiro governo é o governo de Deus. É a mente de Cristo. O segundo governo é a carne. O governo da carne. Terceiro governo é o governo de Satanás. Quarto, governo do mundo. Quinto, o governo das emoções. E sexto, o governo do passado. Uma mente governada por Deus é uma mente de Cristo. É uma mente que pensa com base na palavra, que discerne o que é espiritual, age com sabedoria, com amor, e os seus pensamentos se submetem a Cristo. Qual é o resultado disso? Quando a nossa mente é governada por Cristo, é uma mente saudável, é uma mente renovada, é uma mente cheia de paz e propósito, alinhado com a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 2,16 vai dizer: mas nós temos a mente de Cristo. A mente governada pela carne é uma natureza pecaminosa. É uma mente que pensa de uma forma egoísta, impulsiva. Ela tende ao pecado, ao orgulho, à autossuficiência. Ela rejeita a obediência de Deus.
mente que é governada pela carne, confusão, escravidão emocional, vícios, destruição espiritual. Romanos 8:6 vai dizer: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Uma mente que ela é governada por Satanás é uma mente cativa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? Satanás. E uma mente que é governada por Satanás, ele traz uma cegueira espiritual. Acredita nas mentiras e no engano. Vive em constante opressão, até mesmo sem saber. Você sabia disso? E o resultado de uma mente que é governada por Satanás é a incredulidade, a rebeldia, a opressão mental, uma confusão de identidade. Uma mente que é governada por Satanás, a pessoa não sabe quem nem ela é. Tem conflitos de identidade. Uma mente que ela é governada pelo mundo é o sistema circular. É uma mente influenciada pelas ideologias, pela cultura, pela mídia. É o tal famoso vive politicamente correto. Não vive pela verdade de Deus, mas define certo e errado baseado nos sentimentos e não na palavra. Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ter uma mente governada pelo mundo, aleluia, ela traz ansiedade, falta de propósito, conformismo e relativismo. Uma mente governada pelas emoções é uma alma instável. É uma mente que toma decisões baseadas no que sente. É volúvel, é inconstante, fraca diante da pressão e busca um alívio imediato e não a sabedoria. Em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E o resultado de uma mente governada pelas emoções é a oscilações emocionais e relações instáveis. Por último, uma mente governada pelo passado é uma mente de traumas, é uma mente ferida, é uma mente que vive presa à culpa, a dores e a lembranças ruins. Ela bloqueia o presente por causa de tudo que passou. Uma mente que é governada pelo passado, ela nutre tudo que é mal, tudo que é alta acusação, ela está nutrindo. Filipenses 3:13 vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para... O resultado de uma mente governada pelo passado é uma paralisia espiritual. Medo do futuro é perca de identidade. Sabe por que eu trouxe esses 6 governos? Porque nós precisamos entender que a nossa mente tem que estar governada pelo governo de Deus. E quando nós falamos, aleluia, sobre governo, aleluia, eu estou falando que é uma autoridade que exerce o controle sobre tomada de decisões. Então a nossa mente, ela precisa, aleluia, estar governada por Deus, para que não tomamos qualquer tipo de decisões. É por isso que quando colocamos o capacete, nós
conseguimos vencer todos esses governos que tentam dominar a nossa mente. Quando nós colocamos o capacete, nós vencemos, nós quebramos o domínio da carne. Por quê? Porque nos faz lembrar que nós somos crucificados com Cristo. Já não vivo mais os meus desejos, mas é Cristo que vive em mim. Quando nós colocamos o capacete, aleluia, nós lutamos contra o governo de Satanás, porque a salvação ilumina as trevas. E o capacete representa o quê? A vitória de Cristo contra Satanás. Ele não tem mais autoridade sobre a nossa mente. Quando nós colocamos o capacete, aleluia, da salvação, nós conseguimos combater o governo do mundo, que nos protege de qualquer ideologia imposta. Quando nós colocamos o capacete, nós nos protegemos do governo das emoções. Por quê? Porque nos protege de instabilidade emocional. Quando nós colocamos o capacete da salvação, nós estamos nos protegendo das memórias destrutivas em que nós, aleluia, tivemos no passado. E todo sentimento de condenação não toma posse da nossa mente. Quando nós colocamos o capacete, nós protegemos a nossa mente de qualquer voz que não venha do Senhor. E quando nós somos governados por Cristo, a nossa mente está protegida. Então nós temos um domínio de paz, sabedoria, de pureza, da verdade, firmeza e autoridade espiritual. Sabe por que eu estou falando com tudo isso? Porque talvez entrou pessoas aqui que a sua mente está sendo dominada por algum desses governos. E você não está entendendo tanta oscilação. Você não está entendendo por que tanto impedimento. Só que entenda, só há domínio se você deixa o trono vazio. Eu vou falar de novo. Esse governo só domina a sua mente quando o trono está vazio. Eu vou falar de novo. Esses tipos de governo só conseguem dominar a minha e a sua mente se o trono que habita na sua mente estiver vazio. Ah, irmão, você não está entendendo. Estes governos só têm poder com a sua mente quando você tira Deus do trono e coloca as suas emoções como prioridade. Quando você tira Deus do trono e deixa que Satanás governe as suas atitudes. Quando você tira Deus do trono e deixa que o mundo influencie nas suas tomadas de decisões. Mas nessa noite o céu está te impulsionando a colocar o capacete, porque os governos não podem dominar a sua mente. O único governo que precisa estar sobre a tua mente é o governo de Cristo. É o governo de Cristo. Se coloca de pé. E aí, irmãos? Está sendo governado por quem? Declara hoje que a sua mente é governada por Deus. E que nenhuma voz vai ser maior do que este governo. Nenhuma acusação será maior. Hoje nós entendemos em que a nossa mente é um campo de batalha. E que todo governo precisa de um trono. Coloca Deus no trono hoje. Tira suas emoções, tira o seu eu hoje deste trono e deixa que o Senhor comece a fazer por você. Ei, para de querer as coisas da sua maneira e deixa que Deus faça por você. O capacete da salvação não é apenas proteção.
espiritual. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Repita comigo: a minha mente pertence ao Rei dos Reis. Meu pensamento está rendido à verdade de Deus. Fala: eu rejeito as mentiras que tentam dominar o meu interior. Escuta isso. Esse não é um simples culto. Como nós vemos falando a cada culto, o Senhor está capacitando um exército aqui. Então hoje não é mais um culto, mas é uma chamada aos soldados para um governo certo. Ei! Não tem como estar no exército de Cristo se a sua mente não acompanha o exército de Cristo. Não tem como estar no exército comandado por Cristo se as suas ações não, aleluia, se comprometem com Cristo. E é por isso que hoje o Senhor está convidando, está chamando você para entregar o trono da sua mente para Ele. Sabe por quê, irmãos? A ansiedade não tem mais que te dominar. O medo não pode mais te paralisar. As emoções não podem mais atrapalhar o que o Senhor tem preparado para você. Hoje é uma chamada. O rei está chamando um soldado que está disposto a entregar o reino, a entregar o trono para Ele. Eu não estou falando isso com quem não aceitou Jesus, não. Não é só para eles, não. Eu estou falando com um soldado que tem lutado dia após dia, mas tem deixado a tua mente dominar o espaço de Cristo. Mas hoje o céu está chamando o soldado para o governo certo. Se você entendeu, se você compreendeu a mensagem que foi ministrada hoje e reconhece que a sua mente precisa estar alinhada com a salvação, você precisa colocar de volta o capacete da salvação de Deus. Porque esse capacete te traz a identidade de Cristo.